que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, onde nós, antes de darmos continuidade, queria chamar a sua atenção para a nossa produção. Nós temos 6 obras aqui publicadas e 2 fora essas que já estão para serem lançadas em breve. E o mais aceito das nossas obras é esse, analisando as traduções bíblicas, uma obra com 314 referências bibliográficas, onde nós colocamos toda a pesquisa que fizemos por 10 anos para lançar essa obra. Depois nós temos o Sermão do Monte, o livro que nós estamos falando no programa de hoje, o Bereshit, traduzido diretamente do hebraico para o português, em parceria com o nosso companheiro Gade Azaria, lá de Israel. A Didaquê, que nós fizemos em parceria com o professor Fabrício Possebon, da Universidade Federal da Paraíba, que traduziu o texto grego. Esse livro foi o primeiro livro canônico do Novo Testamento, que hoje não faz parte do cânone do Novo Testamento, mas foi o primeiro livro que está citado em Atos como o Catecismo, o ensinamento dos apóstolos. O Evangelho Cristianismo Primitivo, que é a raiz dos grandes encontros de Jesus, e Comunidade do Caminho. Todas essas obras você pode fazer o seu pedido através do site da nossa editora aqui em João Pessoa, www.ideiaeditora.com.br. Você vai fazer o seu pedido e o editor da nossa obra, Magno, que é o proprietário da Ideia, ele está fazendo a promoção e está dando frete de graça. Então você recebe essa obra em qualquer parte do Brasil, entregue na sua casa, fazendo o pedido direto aqui. No sul e no sudeste, que fica mais próximo, podem pedir a Candeia, a Boa Nova, lá de Sertãozinho, São Paulo. E na capital, você pode fazer seus pedidos à Livraria Sinal Verde, com Mário Suriani, pelo telefone 2409-1540, prefixo 011, que é São Paulo. Nós vamos concluir a terceira parte do nosso programa falando sobre ainda a história de José, lembrando, segundo Gênesis 31:46, José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente, e ele reuniu todos os víveres dos 7 anos em que houve abundância na terra e depositou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos vizinhos. José armazenou o trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, pois isso ultrapassava todo tipo de medida. Antes que viesse o ano da fome, nasceram de José 2 filhos que ele deu a Zenete, filha de Putifar, que era um sacerdote de On, sacerdote egípcio. José deu ao mais velho o nome de Manassés, pois disse ele: Deus me fez esquecer meus trabalhos e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo, ele o chamou de Efraim, porque, disse ele, Deus me tornou fecundo na terra de minha felicidade. Esses 2 filhos de José foram muito importantes e foram os seus sucessores no estabelecimento das 12 tribos de Israel. 2 tribos ficaram para os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. E assim chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como predissera José. Havia fome em todas as terras, mas havia pão em todas as regiões do Egito.
Depois toda a terra sofreu fome e o povo com grandes gritos pediu pão ao faraó. Mas o faraó disse a todos os egípcios: ide a José e fazei o que ele vos disser. A fome assolava toda a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu o mantimento aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De toda a terra se veio ao Egito para comprar mantimento com José, pois a fome se agravou por toda a terra. Esse episódio é muito bonito porque, por causa dessa fome, que também, como o livro está narrando aqui, se agravou por toda a terra, os irmãos de José, aqueles pela história que tinha vendido, eles foram ao Egito comprar mantimento a mando de seu pai, né, de Isaac, né, e a mando de Jacó, desculpem, e lá quando ele chegou, ele foi, José armou com eles, né, aprontou com eles, colocou o seu cálice de ouro lá dentro, e a história é muito bonita porque ele depois manda prender os próprios irmãos e faz com que o seu pai desça ao Egito para que ele reconte o velho Jacó. E aí a história do Egito, do povo hebreu começa praticamente com os descendentes de Jacó, que lutou no fenômeno que a gente falou no programa anterior com o anjo de Deus, passou a se chamar Israel, e aí tem a origem as 12 tribos de Israel que a gente conhece. Uma história muito bonita que através de Moisés, que foi o grande legislador desse povo, que foi escolhido por Deus pelo um dos maiores médiuns de todos os efeitos físicos, audiente, vidência, clarividência, todo tipo de efeito, pirogenia, etc., que nós veremos no programa seguinte, fez com que o povo hebreu deixasse de ser escravo e retornasse à sua terra, a terra de Sião, a terra de Jerusalém ou a terra de Israel. E como nós não temos mais tempo para o programa de hoje, agradecemos a sua participação. Fique com Jesus. Até o próximo programa e muita paz.